Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte. Amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo aqui na Globo, em 4 da tarde. Flamengo do Andreas Pereira, que está com moral à beça com a torcida, já tem reportagem. Pessoal, a CBF divulgou que não vai mais estender o calendário do Campeonato Brasileiro até o final de dezembro, porque, segundo a entidade, há uma obrigação de terminar a competição na primeira quinzena do mês para cumprir um acordo que foi feito com o Ministério Público do Trabalho. A ideia inicial era adiar esses jogos aí de clubes com jogadores convocados para seleções em datas FIFA. A quem não gostou nada disso foi o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Entra lá no ge.globo para você saber mais detalhes. Falando em Flamengo, gente, amanhã tem duelo rubro-negro no Maracanã, jogo importante, hein, contra o Atlético Paranaense, 4 da tarde, você confere aqui na Globo. E tem um cara que está há pouco tempo no Flamengo, mas já está chamando a atenção, hein? Ele chegou ao clube em agosto distribuindo elogio para tudo que é lado. O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Algumas poucas atuações depois e já estava recebendo os elogios de volta. Andreas Pereira, segundo volante no time do Renato Gaúcho, mas pode ser meia também. Fez gol logo na estreia contra o Santos. Ganhou a posição de titular no super estrelado time rubro-negro. O jogador está emprestado pelo Manchester United da Inglaterra. E o Flamengo tem a opção de compra. Ele é um jogador de meio campo que sabe combater. Além disso, tem qualidades excepcionais para o jogador de meio campo. Principalmente virada de bola e a chegada perto da área para finalizar. Amanhã, Andreas Pereira estará em ação novamente. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, finalista da Copa Sul-Americana no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A equipe que deve entrar em campo é Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão, o Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O zagueiro Davi Luiz vai ficar de fora por causa da lesão na coxa que sofreu contra o Barcelona de Guayaquil na semifinal da Libertadores. A final contra o Palmeiras é só daqui a 56 dias. Com isso, o técnico Renato Gaúcho vai ter um respiro no desafio de disputar 3 competições simultâneas. Até lá, o Flamengo tem que carregar todas as suas forças exatamente no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa do Brasil, que faltam só 2 jogos. Ou seja, diminui o dilema sobre poupar ou não poupar. Na semana passada, com um time muito desfalcado, o Flamengo ficou no empate por 1-1 contra o América Mineiro pelo Brasileiro. 3 dias depois, com força máxima, a equipe derrotou o Barcelona de Guayaquil e se classificou para a final da Libertadores. O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Então, sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. O degrau é menor hoje, mas é um trabalho hercúleo de você conseguir manter isso. É muito difícil. Mas quando você monta um elenco desse tamanho, como o Atlético montou, como o Flamengo montou, o Palmeiras também, né? Acho que é importante você disputar bem as competições. E esses 3 times disputaram bem, a não ser, acho que, aquela derrota do Palmeiras para o CRB. Aí não está no plano, mas, poxa, o Atlético cai para um Palmeiras. O Flamengo está numa reta final de Brasileiro... Uma semifinal de Copa do Brasil. E uma semifinal de Copa do Brasil, contra um outro bom time. Contra o adversário de domingo. Contra o adversário de domingo. Aí eu acho que está dentro do que é o seu planejado. Você não consegue garantir que você vai ser campeão, mas você tem a responsabilidade de disputar todos os títulos. E isso o Flamengo e o Atlético fizeram. Não fizeram? Sim, estão fazendo. Certamente. Essa é a posição deles hoje no futebol brasileiro. Ganhar não dá para ganhar tudo, mas você tem chance de ganhar, tem capacidade para ganhar. E está muito claro para todo mundo aí que os 3 têm capacidade de ganhar. A dificuldade é coexistir em 3, 4 competições. Num calendário que não te dá tempo para fazer isso. Mesmo com o elenco, vamos colocar, mesmo os reservas, tendo que jogar 3 vezes em uma mesma semana, não aguentam fisicamente, o desgaste é muito grande, enquanto a maioria dos adversários está jogando só o Campeonato Brasileiro. Do 27/11, o torcedor com certeza não esquece. E aí aquela questão, né, Mário Mar, de tríplice coroa, porque está na Copa do Brasil, está na final da Libertadores, está na briga ali perseguindo o Atlético e o Palmeiras lá pela parte mais alta da tabela. É também deve dar uma motivação, né, pelo amor de Deus, né? Sim, eu acredito que sim. E se me perguntasse isso há 10 anos, eu ia falar, não, isso é impossível. O futebol brasileiro é impossível.
O Cruzeiro foi até em algum momento criticado, quando lá em 2013 destacou o Tríplice Coroa também porque conquistou o estadual. Não é para criticar, eu entendo porque era muito difícil naquela oportunidade conquistar o que conquistou. Então, assim, eu acho justo. Agora, o Flamengo pode ser, então, se colocar o estadual, fecha, né, tudo. Eu acho o papo que eu achava impossível já mudou de categoria para muito difícil. Mas antes era impossível. Peraí, se é muito difícil, era 0%. Já tem uma luz ali. Impossível é 0%. Muito difícil é muito difícil, tá? Tem que respeitar, os outros times são fortes, estão na disputa, mas não é impossível mais. O brasileiro é o mais difícil de todos. Sim. Porque tem uma diferença para o primeiro colocado. Na verdade, hoje o Flamengo é o quarto colocado com jogos devendo, né? Não tem a garantia de que vai ganhar esses jogos. Sim. O brasileiro é o mais difícil hoje em dia. Claro que você tem que respeitar a dificuldade que ainda tem de semifinal e de final de Copa do Brasil e uma final. Mas uma final, o Flamengo já está, né? Que é da Libertadores. Até a final da Libertadores são 17 jogos, Eugênio. 17. Demais, né? Ainda pode encaixar ainda o do Grêmio aí que está faltando Verdade, ainda. Né? Verdade. A questão toda é essa. E eu sempre concordo com o Marra, sempre coloquei assim, não dá para ganhar as 3 competições. E eu continuo achando que não dá para ganhar. Eu acho que o Flamengo vai ter enormes dificuldades para ganhar brasileiro do jeito que as coisas estão hoje. Tá? O panorama é muito difícil. Mas vamos pensar, ano que vem também vai ser apertado porque tem Copa do Mundo, né? Vai ter que terminar mais cedo. Mas num calendário mais ou menos ajustado, que nunca é perfeito, mas como era, vamos colocar assim, lá em 2019. Um pouco mais encaixado, sem ter que ficar colocando ali uma competição por cima da outra, aí talvez dê para pensar nisso. Entendeu? Talvez dê para pensar, olha, não está tão atribulado, não teve tanto problema de adiar jogo, dá. Mas hoje eu continuo achando que não dá para ganhar as 3. Mas não conquistar a Tríplice Coroa é algo que possa pesar pro torcedor, pro Renato? Não. Eu não vejo assim. Eu vejo porque, poxa, ganhamos Libertadores. Isso é normal. O torcedor quer todos os títulos, mas o torcedor sabe que ele nunca teve todos os títulos. Então, assim, é o normal. Esse é a verdade que ele tem. A gente vai lutar por todas e a gente não vai ter todas. Porque nunca ninguém teve todas. Então, eu acho normal. E mesmo se um dia alguém tiver, será um feito extraordinário. Não é a regra, né? Sim. Mas para esses times, é que o Palmeiras agora não está mais, né, na competição, mas, por exemplo, você tem a Copa do Brasil que, em questão esportiva, ela é de menor importância, certo? Sim. É pouco para um Flamengo ou para o Atlético, mas a gente está falando do Flamengo. Se o Flamengo terminar o ano campeão da Copa do Brasil, é pouco? Vai ser frustrante? Porque a Libertadores você tem aí uma disputa, uma final, e no Campeonato Brasileiro a desvantagem já é grande. Se for, entre aspas, só a Copa do Brasil, é pouco? Olha, Bruno, eu tenho dificuldade de falar de um título é pouco, mas eu entendo a sua pergunta e talvez o torcedor vai comemorar e no íntimo ali com aquele amigo antigo, ele vai falar, era pra gente ganhar essa Libertadores. Eu acho que esse diálogo é um diálogo visível. Só que conquistar um título é o que tem que ser feito, né? Porque, por exemplo, se o Atlético ficar com o título brasileiro, eu tenho certeza que não vai ser pouco pro Atlético. Por causa do contexto. Do contexto. O Atlético não conquista um título brasileiro há 50 anos. A Copa do Brasil é pouco? Cara, o Atlético só tem uma Copa do Brasil. O Atlético precisa voltar a ser um conquistador. Mas ainda assim o torcedor talvez pense, montou o time para ganhar a Copa do Brasil? Isso. Eu não acho esse diálogo impossível, tá? Acho que ele não vai ser 100% também. Mas eu não acho esse diálogo impossível entre torcedores. O Rogério Ceni terminou com o título do Campeonato Brasileiro e não foi suficiente pelo desempenho. Se o Renato termina com um título, mas com o desempenho que nós vimos até agora, tá tudo bem? A situação é completamente diferente? Difícil dizer, né? Porque a cobrança beleza, ganhamos o Campeonato Brasileiro, mas o time não está jogando. Com o Renato, ele está jogando o futebol que o torcedor se empolga mais, claro. Tem oscilado mais, né, recentemente.
É cabeça de torcedor, porque tem que esperar um momento. Tem que esperar um momento. Acho que assim, o Flamengo foi campeão brasileiro e a questão de como ele foi campeão brasileiro impactou muito, né? E contra Rogério tinha uma questão que era a aceitação da torcida. Ela nunca aceitou. Sim, e é diferente do Renato. É diferente do Renato. O Renato tem muito mais, né, aceitação, muito mais identificação com a torcida do Flamengo. Eu não vou nem dizer porque ele foi jogador do Flamengo importante, mas é pelo perfil dele mesmo, pelo jeito de ser dele. Ele é muito mais bem aceito pela torcida do Flamengo do que era o Rogério. Então, o Rogério, eu acho que assim, o título brasileiro do ano passado deu uma sobrevida ao Rogério no Flamengo, em termos de relação com diretoria, com torcida e tudo, porque ele só ficou... Pô, vou tirar o cara que foi campeão brasileiro, não dá para tirar, segue ele. E eu acho que o Renato supera essa questão. Eu acho que ele vai acabar ganhando algum título, mas não vai ser o título que vai segurá-lo. Vai ser o Renato, pela maneira como ele é. E talvez ele ganhe 2, talvez ele ganhe os 3. Aí não tem como discutir. Mas eu acho que passa muito também pela personalidade e pela identificação com o torcedor. Que realmente é muito mais próximo do que o Rogério era. A gente está falando tanto desses jogadores do Flamengo, né, do Bruno Henrique, e quando a gente estava vendo ali os melhores momentos, o Arão apareceu muito bem, como sempre aparece. Como é que ele vai ficar para a história? Esse time já é histórico. Como é que o Arão vai ficar na história? Como merece? Deveria ser mais, menos? A história dele é muito bonita no Flamengo. Sim. Né? Desde a história do Botafogo ali, né? Não é, Eugênio? Vamos lembrar que o Arão era daquele time do Corinthians, mega campeão, só que ele era reserva. E aí ele vai no Botafogo, aparece bem no Botafogo, e a saída dele do Botafogo para o Flamengo foi muito conturbada, né? Porque tinha contrato e tal, passa por cima, não vai, renovação. E ele sofre muito para se estabelecer no Flamengo. Quando ele chega, o time não estava nesse estágio. Era um outro momento, ele fazia dupla com o Márcio Araújo. Sim. Lembra disso, né? Massa Araújo. Era uma cobrança muito grande em cima de ambos. A torcida do Flamengo sempre querendo mais. E ele sofreu, ele acabou sendo pivô de demissão de técnico. Lembra do jogo? Foi o Barbieri? Não, foi o Zé Ricardo, que num jogo na Ilha do Governador botou o Arão de primeiro homem de meio campo, posição que ele faz hoje. Que loucura, né? E o Flamengo perdeu o jogo e o Zé Ricardo foi demitido logo depois da partida, ainda lá no estádio. E o Arão sofreu muitas críticas, até a chegada do Jorge Jesus. Jorge Jesus. E que naquele seu primeiro amistoso ficou famoso por falar: tá mal o Arão, tá mal o Arão, tá mal o Arão. E aí a torcida, o Arão não serve. E o Arão serviu e continua servindo. O Arão virou destaque no time do Jorge Jesus. O Arão virou quase que um salvador do Rogério Ceni no Flamengo, quando ele aceita jogar como zagueiro e vai muito bem como zagueiro. E ele continua sendo um líder daquele meio-campo do Flamengo. Então ele superou tudo que tinha de adversidade. E hoje é um jogador indiscutível no time. Ninguém discute o Arão no Flamengo. Não. Ele é o dono da... E o Arão não tem mais de 30, então... talvez esteja perto disso, mas não tem mais de 30. E ele é um jogador que ele agrega muito de qualidade, pensamento, visão de jogo, saída de bola. Ele é um jogador quase completo. É impressionante. Porque ele tem ido menos ao ataque, mas houve épocas em que ele aparecia na área para fazer gol de cabeça e fez muitos gols de cabeça também. Com o Fluminense, 29 anos, faz 29. 30 anos, dia 12 de março do ano que vem. Ainda não chegou lá. Ainda tem um tempo até lá. 12 de março, que